Creio que já ficou claro que há uma relação essencial entre uma vida de culto e um momento de culto ao Senhor. Se você vive uma vida de obediência à lei do Senhor, é claro que você desejará separar um momento para cultuá-lo através de exercícios devocionais e isso junto à igreja que o Senhor salvou. É claro. Também nós percebemos, pelas evidências bíblicas, que a falta de uma vida de culto conduzirá necessariamente a uma ausência de exercícios devocionais. Como também uma percepção errada a respeito do que Deus diz em sua palavra vai produzir momentos devocionais que não são nada agradáveis ao Senhor. Permita-me, por favor, ilustrar essa verdade através daquilo que está registrado nas Sagradas Escrituras, no livro de Êxodo e no capítulo 32. A Bíblia diz: o povo viu que Moisés estava demorando muito para descer do monte. Então eles se reuniram em volta de Arão e lhe disseram: não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Portanto, faça para nós deuses que vão à nossa frente. Arão lhe disse: tirem os brincos de ouro que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas estão usando e tragam para mim. Então, os israelitas tiraram das orelhas os brincos de ouro e os trouxeram a Arão. Ele pegou os brincos, os derreteu, derramou o ouro dentro de um molde e fez um bezerro de ouro. Então disseram: povo de Israel, estes são os nossos deuses que nos tiraram do Egito. Arão construiu um altar diante do bezerro de ouro e anunciou ao povo: amanhã haverá uma festa em honra a Deus, o Senhor. No dia seguinte, bem cedo de manhã, eles trouxeram alguns animais para serem queimados como sacrifício e outros para serem comidos como oferta de paz. Depois o povo sentou-se para comer e beber e se levantou para se divertir. Então o Senhor disse a Moisés: desça depressa, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, pecou e me rejeitou. Pois bem, temos aqui alguns elementos que fazem parte desse momento que era separado para Deus, ou seja, o culto. Temos aqui também algumas atividades que eram próprias do culto ao Senhor. Vocês perceberam? Por exemplo, em primeiro lugar, havia uma disposição para cultuar. Em segundo lugar, houve uma dedicação e verdadeiro esforço a fim de cultuar, pois houve um chamado a renunciar de algo que era precioso para eles, neste caso, as joias. Em terceiro lugar, houve o líder trabalhando arduamente a fim de providenciar tudo o que era necessário para cultuar. Mas ainda, vemos uma declaração de fé, algo realmente apropriado antes do culto, no culto e depois do culto. Eles falaram: eis aqui os teus deuses. Houve também uma solene convocação para cultuar. A Bíblia diz: amanhã será festa ao Senhor. Foi isso que Arão falou. Vemos aqui alguns elementos de culto, tais como holocaustos e oferta pacífica. E embora houvesse tudo isso, aos olhos de muitos caracterizaria um verdadeiro culto ao Senhor. Mas não era um culto ao Senhor. Os sacrifícios que deveriam ser dedicados somente a Deus, ao único Deus vivo e verdadeiro, estava sendo oferecido a uma outra divindade. Mas o grande problema e o assustador de tudo isso é que eles acreditavam que estavam festejando ao Senhor. Isso é assustador. Se você não vive uma vida de obediência aos mandamentos do Senhor, não poderá existir um culto agradável a Deus. Lembre disso.
Lembre também que o culto no sentido geral é a nossa obediência aos mandamentos do Senhor, e essa obediência irá modelar o culto no sentido restrito. Por outro lado, o culto no sentido restrito é a conclusão lógica de uma vida de culto. Se não há uma vida de culto, também não haverá um culto agradável ao Senhor. Em palavras simples, como você cultua a Deus irá afetar sua vida de culto. Vocês acreditam que é casualidade que uma pessoa que cultua a Deus de forma irreverente no domingo, tal pessoa irá levar a sério a Deus na segunda-feira? Vocês de fato acreditam que uma pessoa que deseja cultuar a Deus de acordo com seus próprios pensamentos no domingo vai se submeter aos mandamentos da palavra de Deus na segunda-feira? É óbvio que não. Óbvio que não. Que não se submete à palavra de Deus, que não se subjuga às Sagradas Escrituras no domingo, tampouco se subjugará na segunda-feira. Não se esqueça disso. Se você quer viver uma vida de obediência e se você quer cultuá-lo de forma agradável, não há escapatória. Somente podemos fazer aquilo que está revelado nas Sagradas Escrituras. Nenhum outro manual, nenhuma outra diretriz, nenhum outro pensamento deveria servir de base e regra a não ser e unicamente as Sagradas Escrituras. Deus falou, não se esqueça disso. A pergunta que não quer calar, você vai obedecer às Sagradas Escrituras?